Salve, salve, meu povo! Agora sim, hein? Banco do Brasil, aquela entidade, aquela instituição financeira que você precisa ter, ó, na ponta da língua, saber tudo bem? Porque a hora que você ingressar lá, tomar posse no seu cargo, aí o teu chefe vai te chamar, tal, você vai falar, ó, já estudei Banco do Brasil, sei tudo. Tô brincando. Tem que fazer a política da boa vizinhança, hein? Olha só. Falamos do órgão normativo Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, que é a entidade supervisora, né? E falamos da CVM, que também é a entidade supervisora, né? Mas a CVM também cria normas no mercadinho dela, o mercado de capitais, tudo bem? Agora, o Bacen supervisiona e fiscaliza quem? Os operadores. Os operadores fiscalizados pelo Banco Central são todas as instituições financeiras, inclusive as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que sofrem dupla fiscalização, tudo bem? E a CVM fiscaliza quem? As instituições que operam no mercado de capitais. Ela cuida somente do mercado de capitais. E aí nós temos a Bolsa de Valor, BMF Bovespa e BMF Bovespa SA, que é uma sociedade anônima de capital aberto, por isso que também sofre fiscalização da CVM. E nós temos as corretoras e distribuidoras, porque são entes, instituições que operam dentro do mercado de capitais, ok? Além de ser instituição financeira, são também instituições que operam no mercado de capitais. Porém, estudamos essas instituições porque nós temos um tópico noções do mercado de capitais. Por isso que há necessidade de estudá-las, porque não está previsto no edital um tópico para estudá-las como os da Caixa Econômica Federal vem lá previsto. Bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros, corretoras, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, tudo bem? Da mesma forma que iremos estudar Banco do Brasil a título de curiosidade e também porque iremos prestar uma prova do BB, porque também não está previsto no edital o tópico Banco do Brasil, né? Já na Caixa Econômica Federal, vem previsto lá os bancos comerciais, os bancos múltiplos de carteira comercial, e o Banco do Brasil é um banco múltiplo com carteira comercial, tudo bem? Então, vamos estudar Banco do Brasil, uma instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central e que nos interessa para o concurso do BB. Olha só, o Banco do Brasil é uma sociedade anônima de economia mista, tudo bem? E ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Cuidado, hein? Pessoa jurídica de direito privado. É uma sociedade de economia mista. O que é a sociedade de economia mista? Tá? Sociedade de economia mista, nós temos a participação no quadro de ações, participação do governo, e nós temos a participação do mercado privado, os investidores, pessoas físicas ou jurídicas, ok? O governo detém a maioria das ações, 51% das ações é do governo, tudo bem? Então, o governo, ele é o acionista majoritário. Os outros 49% está na mão do mercado privado, tudo bem? Por isso que nós falamos uma sociedade de economia mista, ok? Porque tem a participação do público e do privado. Em que pese nós enxergarmos que o governo tem a maioria das ações, é um acionista majoritário, e isso nos remeter a pensar que o Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público, isso a gente cai num erro bastante grotesco, tudo bem? Um erro substancial. Por quê? Não é pelo fato do governo ter a maioria que eu caracterizo o Banco do Brasil como uma pessoa jurídica de direito público. E sim pelo fato de ter uma participação do mercado privado, é que eu devo caracterizar o Banco do Brasil como pessoa jurídica de direito privado.
tudo bem? Isso porque, além das ações estarem em parte na mão do mercado privado, também ele é regulado como uma pessoa jurídica de direito privado por questões de concorrência. Tem que ser regulada pelo direito privado por questões de concorrência. Senão, como é que ficaria a concorrência com bancos privados, por exemplo? Itaú, Bradesco. Concorda comigo? Então, como é que ficaria? O Banco do Brasil, se ele fosse uma pessoa jurídica de direito público, ele estaria concorrendo em vantagem em relação aos bancos privados. Isso não pode. Então, para que ele possa concorrer em pé de igualdade, ele também está seguindo as mesmas regras e normas, a mesma legislação das pessoas privadas, ou seja, o direito privado, né? A legislação do direito privado. Tudo bem? Esse é um fato. Segundo, por ele ser uma pessoa jurídica de direito privado, o contrato do Banco do Brasil não é estatutário, e sim é regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é a mesma lei que rege o mercado de direito privado. Tudo bem? A consolidação das leis do trabalho você aprovado amanhã no concurso, você vai ser um funcionário seletista e não estatutário, tudo bem? Um funcionário seletista. Vai ter todos os direitos que uma pessoa privada tem, ou seja, FGTS, né? 13º salário, 1/3 de férias, e etc, e etc. Principalmente o fundo de garantia, porque o estatutário não tem. Tudo bem? Então, isso também não é motivo de você ter receio. Ou seja, amanhã posso ser mandado embora. Não vi ninguém ser mandado embora do Banco do Brasil que eu conheça, tudo bem? Para ser mandado embora tem que fazer muita meleca mesmo, tudo bem? Agora, o fato de ser seletista, né, não te dá a estabilidade no cargo público. Agora, a estabilidade também não existe para o estatutário. Porque se o estatutário também cometer uma falta grave, ele também pode ser exonerado do cargo. Então, esquece esse negócio. O seletista vai seguir a regra da CLT. E aí, se você trabalhar direitinho, você tem a sua estabilidade, correto? Da mesma forma que o estatutário, tá? Claro, o CLT, ele tem alguns benefícios que não tem o estatutário, como o FGTS. Em relação ao estatutário, ele tem a questão depois da aposentadoria que o CLT não tem. Tudo bem? Então tá aí. É uma sociedade cujo contrato é feito por um prazo indeterminado. Então, contrato, vamos por aqui, ó. Contrato. A sociedade foi criada por um contrato com prazo indeterminado. Ok? E segue aí a CLT. Sua sede está onde? Ó, Brasília. Assim como o Banco Central, a sede está em Brasília, diferentemente da CVM, que a sede está no Rio de Janeiro, ok? Qual a composição da diretoria do Banco do Brasil, tá? Primeiro passo, como qualquer sociedade anônima, uma SA, ela tem no seu desenho, na sua composição, o conselho de administração e a diretoria executiva. Toda sociedade anônima tem um conselho de administração e uma diretoria executiva. Qual a diferença, professor? O conselho de administração cuida da parte estratégica da companhia. Ou seja, cuidar da parte estratégica da companhia é saber se vai abrir bancos fora do país, né? Saber se vai fazer alguma aquisição, igual o Bradesco comprou o HSBC, isso aí é a parte estratégica, mercado. A diretoria executiva cuida da parte o quê? Operacional.
Ou seja, a diretoria executiva é quem realmente toca o banco, entendeu? O dia a dia. Então, vocês amanhã, virando funcionário, poderão chegar à diretoria e na diretoria vocês vão ter o quê? A parte operacional. É vocês que vão aprovar crédito, vocês que vão conversar com os gerentes, tudo bem? Vocês que vão determinar as cartas do jogo, para onde o banco quer ir, traçar as metas, etc, etc. Para ocupar um cargo de diretoria, há necessidade de ter ilibada reputação, integridade e, claro, notória capacidade, né? Conhecimentos sobre o mercado que você está atuando, ok? A composição do conselho de administração é dada por um presidente, né, do banco e vice-presidente. Então, o conselho de administração, o presidente do banco participa, né, e ele também é presidente no conselho, e o vice-presidente. E detalhe, esse presidente do Banco do Brasil, ele é nomeado pelo presidente da República. E também aprovado pelo Senado Federal, mediante voto secreto, arguição pública e sabatina, tudo bem? Além do presidente e vice-presidente do banco, que participa do Conselho de Administração, nós temos ainda 3 representantes indicados pelo ministro da Fazenda, ó, a importância do cargo do Nelson Barbosa, né? Ele coloca 3 representantes dele lá dentro, um representante indicado pelos empregados do Banco do Brasil, para defender a classe, né, a categoria dos empregados, um representante indicado pelo ministro do Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG, que é o Valdir Simão, e 2 indicados por acionistas, né? Porque nós também temos os acionistas mercado privado. Ok? Então, tem 2 indicados pelo acionista do mercado privado para também defender o direito desses acionistas. A diretoria executiva é composta por quem? Pelo presidente do banco, que é esse mesmo que faz a presidência do conselho, nomeado e demissível ad nutum pelo presidente da República, tudo bem? Então, ó, o próprio presidente do banco, que é o presidente do conselho, ele também é o presidente da diretoria executiva. Então, na verdade, o presidente do banco, ele vai presidir tanto o conselho de administração quanto a diretoria executiva. E o presidente do banco é nomeado por quem? Pelo presidente da República, e ele tem o cargo demissível ad nutum, ou seja, pode ser exonerado a qualquer tempo, da mesma forma que ocorre com diretoria colegiada do Banco Central. Também tem lá até 9 vice-presidentes, ó. Quem disse que vice-presidente não é importante? Aqui é, ó, até 9 vice-presidentes eleitos na forma da lei e até 27 diretores eleitos na forma da lei. Então, um presidente, mais até 9 vice e até 27 diretores. Então, ó, para você ocupar um cargo aí de vice-presidente ou diretoria, não está tão ruim não, hein? A concorrência é boa. Tem muitas vagas, ok ou não? E você só precisa de uma. Quais as competências do Banco do Brasil? Primeira competência do Banco do Brasil é que ele é o agente financeiro do governo federal. Agente financeiro do governo federal. Por quê? O Banco do Brasil, quando surgiu, ele fazia, na verdade, as funções do Banco Central. Então, ele era o agente do governo federal porque ele era o caixa do governo. Ele que recebia os tributos, os impostos federais, tudo, estadual. Ele fazia o caixa do governo federal, tudo bem? Ele que fazia os pagamentos no exterior para o governo, os recebimentos aqui. Ele que liberava recursos para pagamento de funcionários e etc. Claro, aí veio o Banco Central e o Banco Central ocupou o lugar do BB nessas funções. Mas o BB continuou sendo o agente financeiro do governo federal, principalmente com relação a crédito rural.
Quando o governo quer expandir ou disseminar o crédito rural, o que ele faz? Ele chama o governo federal e fala, meu amigo, você é meu agente financeiro, libera crédito para o povo. Olha lá, o Banco do Brasil é o principal executor da política de crédito rural e política de preços mínimos dos produtos agropastoris. Principal executor da política de crédito rural e política de preços mínimos dos produtos agropastoris. Olha só, o que é ser, né, executor da política de crédito rural? Ele tem uma obrigação maior que as demais instituições em cumprir a exigibilidade que o Banco Central determina para que parte do dinheiro seja destinado no crédito rural. Então, olha só, nós temos o depósito à vista que nós já vimos. Em cima dos depósitos à vista, incide a alíquota do compulsório, que nós já estudamos. Agora, em cima desse depósito à vista, também existe uma alíquota, salvo engano, hoje de 20%, que é uma alíquota conhecida como exigibilidade. Ou seja, essa alíquota não é recolhida ao Banco Central, na conta de reservas bancárias. Essa alíquota, exigibilidade, significa o quê? Que tem que ser feito empréstimos ou tem que destinar os recursos para onde? Empréstimo e destinar os recursos para o rural, para a atividade rural. Então, se não cumpre com essa exigibilidade, toma penalização do Banco Central, tudo bem? Então, banquinho pequeno também tem exigibilidade? Tem. Só que às vezes ele não tem uma carteira de clientes produtores rurais como o Banco do Brasil tem. Então, o que esses bancos menores fazem para cumprir a exigibilidade? Repassa o dinheiro para o Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil é o banco conhecido pelos clientes produtores rurais no país todo. Então, o Banco do Brasil ele tem um número de clientes muito maior do que o volume de dinheiro para emprestar no crédito rural, tudo bem? E política de preços mínimos dos produtos, o que é a política de preço mínimo? Olha, vamos imaginar que lá no Banco do Brasil existem vários produtores de amendoim. Não só no Banco do Brasil, mas no nosso país. E aí, o amendoim, numa crise mundial, sofreu aí uma queda no seu preço. Então, o preço do amendoim despencou. Aqueles produtores rurais que vinham produzindo o amendoim, na hora que eles colheram o amendoim e colocaram à venda, o que aconteceu? O valor que eles iriam receber seria muito menor do que o que eles gastaram. Prejuízo total. Então, o que o governo faz? Para não ferrar, para não destruir ou quebrar vários produtores rurais, o banco vai e faz a política de preço mínimo nesses produtos. Ou seja, vamos imaginar que o amendoim estava valendo R$ 25,00 a tonelada. E aí, com a crise financeira, esse valor veio para R$ 12,00. Prejuízo, muitos produtores vão quebrar. Aí o Banco do Brasil entra com essa política de preços mínimos, ou seja, para não haver a quebra, o Banco do Brasil compra desses produtores por um preço mínimo. Vamos supor que ele estipula R$ 18,00, que é um preço para que o produtor tenha sua margem de lucro e não quebre. E aí não afeta toda a economia também com a questão da atividade rural. Também compete ao Banco do Brasil atuar na comercialização de produtos agropecuários e promover a circulação de bens. Olha, atuar na comercialização é exatamente o quê? Quando ele faz essa política de preço mínimo, ele vai lá e compra o amendoim do produtor, certo? E deixa armazenado. Então, ele está comercializando esses produtos agropecuários e promovendo o quê? A circulação dos bens. O Banco do Brasil, ele é ele é o administrador da Câmara de Compensação de Cheques. Ó, lembra desse aqui que eu falei que despenca em prova, tá? Quem regula os serviços de compensação
de cheques e outros papéis é o Bacen, Banco Central, quem regula. Agora, quem administra, ou seja, quem gerir, quem faz a gestão da Câmara de Compensação de Cheques é o Banco do Brasil. Gravem isso, hein, pessoal? Despenca isso na prova, beleza? Então, o Banco Central regula, cria normas sobre serviços de compensação de cheque e outros papéis, né? E o Banco do Brasil vai gerir toda a compensação de cheques no nosso país, de todas as instituições financeiras. Tem uma Câmara Central, que é o Banco do Brasil, que gera isso aí. Então, você emitiu um cheque, você é cliente do Itaú, eu emiti um cheque, cliente do Bradesco, o Jonathan emitiu um cheque, cliente do Banco do Brasil. Esses cheques estão circulando no mercado e a qualquer momento essas pessoas que receberam esses cheques vão depositar nos bancos. E quando deposita no banco, por exemplo, eu te dou um cheque do Bradesco e você deposita na tua conta do Banco do Brasil, tudo bem? Esse cheque ele vai para uma compensação. À noite, uma compensação noturna, né? O Banco do Brasil manda um arquivo para o Banco do Bradesco dizendo o seguinte: Banco Bradesco, eu tenho um cheque seu aqui, de um cliente seu. Me manda o dinheiro, correto? Que eu preciso depositar na conta do meu cliente e eu te mando o cheque desse teu cliente para você tirar da conta dele. Então, há a troca desses papéis numa câmara de compensação. Cada banco tem sua câmara de compensação, mas existe uma câmara de compensação de todos os bancos, que é essa que o Banco do Brasil vai administrar, ok? O Banco do Brasil também é o principal agenciador dos pagamentos e recebimentos fora do país. Agenciador dos pagamentos e recebimentos fora do país, ok? Então, essa função, o governo também pode utilizar quem? O Banco do Brasil, né? Porque nós temos lá fora correspondentes bancários e nós temos Banco do Brasil fora do país, né? Agências, onde nós podemos fazer transferências via Banco do Brasil. Então, por isso ele é o agenciador dos pagamentos e recebimentos fora do país, né? Porque às vezes você quer mandar um recurso para a Alemanha e lá não tem nenhum outro banco. Claro, os bancos privados hoje trabalham com correspondentes, mas de repente tem um Banco do Brasil lá na Alemanha, que aí você faz os pagamentos e recebimentos via Banco do Brasil fora do país. E ele é o realizador de operações de compra e venda de moeda estrangeira, né? Então, muitas vezes, o Banco Central quer intervir no mercado comprando moeda estrangeira. Lembra que ele pode ter o monopólio também das operações de câmbio? Ele pode fazer a compra via Banco Central. Então, ele manda o recurso para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil realiza a operação de compra e venda de moeda estrangeira em nome do Banco Central, em nome do governo e, claro, também realiza para ele mesmo. Porque o Banco do Brasil também é um agente autorizado a operar em câmbio. Maravilha? Tranquilo? Além dessa competência, também compete ao Banco do Brasil ser o receptor das importâncias provenientes da arrecadação de tributos federais. Tá vendo? Essa norma ainda continua, embora hoje você pode pagar o quê? Tributos federais em qualquer instituição bancária, né? Bradesco, Itaú, todas essas instituições recebem tributos do governo, tá? O DARF, GRPS, Previdência Social. Então, mas como o Banco do Brasil ele foi o pioneiro, o primeiro banco a fazer as coisas para o governo, ele continua com essa importância, tá? Financiar a aquisição e instalação da pequena e média propriedade rural. O Banco do Brasil tem como prioridade e como obrigatoriedade dispor de linhas de crédito para financiar essa turma aí, ó.
a aquisição e a instalação da pequena e média propriedade rural. Então, ó, falou em rural, você linka Banco do Brasil. Falou em casa própria, financiamento imobiliário, você vai pensar em Caixa Econômica Federal. Também compete ao Banco do Brasil financiar as atividades industriais e rurais. O Banco do Brasil também, ele é o principal executor, lembra que nós falamos? A diferença entre instituições financeiras públicas e privadas. Qual era a principal diferença? Nós falamos que as instituições financeiras públicas, elas são instituições auxiliares ou de execução na política de crédito do governo federal. Então, se o governo federal precisa o quê? Liberar crédito para as indústrias, para fortalecer a produção, o crescimento da economia, ele usa o quê? O Banco do Brasil. Então, ele concede lá taxas subsidiadas para que o Banco do Brasil possa financiar essas atividades industriais e rurais. E ele é o receptor dos depósitos de entidades federais, né? Justiça Federal, né? Os TRFs, Tribunal Regional Federal, todos esses órgãos, Correios, né? Banco do Brasil, o que mais? Banco Central, paga tudo por onde? Via Banco do Brasil. Por isso que ele é o receptor dos depósitos de entidades federais. Maravilha? Com isso, então, nós fechamos aí a parte inicial de estrutura do Sistema Financeiro Nacional, voltada de acordo com o edital do Banco do Brasil. Fechamos aí o módulo 1, estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Seguimos em frente. Obrigado. Até a próxima aula. Forte abraço.